Meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz. A cidade de Jericó era uma cidade muito movimentada, porque muitos comerciantes vendiam ali suas mercadorias. E sempre a cidade estava muito movimentada. Mas naquela manhã, alguma coisa estava diferente em Jericó. As ruas estavam superlotadas, a multidão ansiosa, porque ouviram falar acerca de Jesus de Nazaré, aquele homem que falava de esperança, aquele que curava os enfermos, aquele que trazia notícias do reino dos céus. E ouviram dizer que ele chegaria naquela manhã em Jericó. Por isso ali estavam ansiosos em todas as ruas, esperando o Messias, o Cristo. E entre toda essa multidão, destacava-se um homem, Zaqueu, cobrador de impostos em Jericó. Lá estava ele, também ansioso por ver Jesus. Por certo, muitas pessoas ali presentes estranharam a presença de Zaqueu ali junto do povo. Porque ele estava à espera do Cristo? Porque ele estava ali? Ele nada necessitava, desfrutava de uma boa posição social, era cobrador de impostos, era um homem rico. Por que ele estava ali? Entretanto, Zaqueu sabia exatamente por que ele ali estava. Ele não estava buscando Jesus pensando em uma cura qualquer. Ele queria encontrar em Jesus a mensagem que faltava ao seu coração. Ele vivia sempre inquieto, buscando alguma coisa sem compreender o que era que ele buscava. E quando ele ouviu falar de Jesus, lhe interessou não as curas, os milagres, mas ficou interessado na mensagem, naquilo que o mestre trazia. E ali ele estava, igualmente esperando. Até que Jesus entrou na cidade e a multidão inteira foi ter com ele. Ele acenava, falava de esperança e seguia em meio a muita gente. Zaqueu se esforçou o máximo para ver Jesus, mas não conseguia. Aquela parede humana o impedia de aproximar-se de Jesus. Zaqueu era um homem de baixa estatura, e por mais ficasse na ponta dos pés, não conseguia de maneira alguma ver Jesus. Mas Zaqueu era um homem acostumado aos cálculos, às resoluções rápidas. Ele olhou pela rua e viu mais atrás uma grande árvore, e pensou: assim eu não vou conseguir ver o mestre. Olhou para a árvore, se adiantou, destacou-se da multidão, subiu naquela árvore vigorosa, acomodou-se em seus galhos e ficou à espera, porque Jesus passaria por ali. E o mestre caminhava, atendendo a todas as pessoas, falando de esperança. E quando Jesus ia passando exatamente sob aquela árvore, onde Zaqueu estava acomodado, Jesus parou e toda a multidão parou com ele. Ele então elevou os olhos para cima, olhou profundamente nos olhos de Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me apraz ficar em tua casa. Zaqueu ficou atônito. Como aquele homem sabia-lhe o nome? Era com ele mesmo que ele falava? E Jesus, pela segunda vez, falou a ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me apraz ficar em tua casa. Então Zaqueu desceu, beijou as mãos do Senhor e foi preparar o lugar para que ele depois estivesse ali. Chamou os seus servos, organizou a casa, cortinas pesadas foram abertas, tapetes, almofadas, uma mesa com guloseimas, esperando
a chegada do Mestre. E então Jesus, junto dos discípulos, foi estar na casa do cobrador de impostos. Ali sentado, Jesus começou a falar para Zaqueu. Trazia as respostas para todas as indagações íntimas que ele tinha. Jesus falou então do reino dos céus, da brevidade da existência física, da vida espiritual, da vida futura. Falou da importância da fraternidade e começou a derramar toda aquela mensagem lúcida para Zaqueu. Zaqueu bebia-lhe as palavras, como a mulher samaritana bebeu daquela água viva que fala do reino dos céus. Zaqueu bebia todas as palavras do Mestre, atencioso, e depois de ouvir e ouvir, ele então volta-se para Jesus e diz: Senhor, hoje eu encontrei o que me faltava, o entendimento da vida. E eu quero lhe dizer, Senhor, que eu venderei todos os meus bens. Uma parte ficará com a minha família, a outra parte distribuirei aos necessitados, e uma outra parte eu devolverei 2 vezes mais a todos aqueles a quem eu tenha defraudado. Jesus ouviu aquela promessa de Zaqueu e lhe disse: Zaqueu, felicito-me por ti, porque hoje a salvação entrou em sua casa. Esse encontro de Jesus com Zaqueu tem muito a ver, prezados irmãos, com a vida de todos nós. Nós também seguíamos pela vida, na nossa Jericó de preocupações, de aflições, de amarguras. Todos nós buscávamos o entendimento acerca da vida, de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da existência. Buscávamos compreender tudo isso, mas não lográvamos resultado. Até que um dia, no caminho da nossa existência, nós encontramos uma grande árvore, uma árvore abençoada, a árvore da doutrina espírita. O caule vigoroso, o livro dos Espíritos, e os galhos estendidos em forma de braços, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a doutrina nos apresentou Jesus de uma maneira completamente diferente. Não é o Jesus clerical, coroado de espinhos, preso ao madeiro, distante no altar. O Espiritismo veio nos trazer o Jesus amigo, amigo incondicional de todos nós. Veio nos falar do Mestre que está entre nós, que não está distante, que derrama bênçãos e consolações a todos nós que seguimos pela experiência da vida. A doutrina espírita veio nos apresentar um Jesus assim, no meio do povo, andando pelas estradas poeirentas da Galileia, à sombra das árvores, nos montes, mas sempre rodeado dos necessitados, daqueles que buscavam consolo e esperança. É esse Jesus que o Espiritismo nos apresentou e nos ensinou a recorrer a Ele na hora das nossas aflições, das nossas angústias, dos nossos problemas. E Jesus, prezados irmãos, teve a capacidade de atender a todas as criaturas, independentemente da classe social, dos recursos financeiros. Ele atendeu tanto uma autoridade romana como o centurião, até um pescador, uma mulher adúltera, levando bênção e esperança a todos eles. Jesus então alcançou todas as criaturas. No templo, ele não falou discursando como um doutor da lei. Ele simplesmente falava de maneira simples para alcançar
o coração das pessoas. Muitas vezes contava pequenas histórias, as parábolas, para que a multidão entendesse a mensagem que ele trazia. Também, na festa de bodas em Caná, Jesus esteve e atendeu e compreendeu a alegria dos convivas, transformando a água em vinho quando faltou o vinho para a festa. Ele estava ali presente numa festa, acompanhando a alegria de todos. Jesus também, na casa de Marta e Maria, mostrou-se amoroso, ensinando a Marta a importância da melhor parte, da escolha da melhor parte. Ali também, ele ressuscitou Lázaro, o irmão de Marta e Maria, trouxe-o novamente à vida, despertando-o do sono letárgico que Lázaro se encontrava, mostrando a grandeza da vida. Igualmente, Jesus, no barco de Simão, levou mensagem de conforto, de esperança a todos que viviam na miséria. Pescadores rudes, mulheres do povo, ele ali estava, atendendo à necessidade daqueles corações. Na casa de Pedro, o apóstolo, ele, na intimidade do lar, recebeu ali muitas criaturas, atendendo cada uma delas. Ali se destaca o encontro de Jesus com Maria de Magdala, que se deu exatamente na casa de Simão Pedro. Mas, sobretudo, se destaca Jesus junto do povo. Junto, próximo, o Jesus amigo. O Jesus entre os sofredores. E quando falamos em sofredores, nos lembramos das curas. Nos lembramos de Jesus impondo as mãos e ordenando, por exemplo, que um espírito que atormentava alguém deixasse esse alguém. Nós vimos Jesus estendendo as mãos e curando paralíticos, curando leprosos, dando novamente a visão aos cegos. Sim, o Mestre deu muitas bênçãos a todos os corações, através da cura física. Mas, sobretudo, nós precisamos lembrar da cura espiritual, da mensagem de esperança e de consolação que Jesus veio trazer. Humberto de Campos narra o encontro de Jesus com uma mulher chamada Miriam. Ela ouviu falar de Jesus. Miriam era paralítica, não se movimentava. E quando ela soube das curas que Jesus fazia, ela ouviu falar dele, da mensagem que ele trazia, e ela pensou com esperança: ele vai me ajudar, ele vai me curar. E quando ela soube que Jesus passaria pela cidade, ela pediu o auxílio dos familiares para que ela fosse conduzida até a presença de Jesus. E assim fizeram. Acomodaram-no numa espécie de banco e conduziram Miriam junto à multidão que estava aguardando Jesus. E quando o mestre chegou, ele começou a falar sobre o reino dos céus, a levar a mensagem de esperança, de consolação a todos ali presentes. E ele se aproximou de um homem cego, impôs as mãos e devolveu a visão àquele homem. Miriam ficou emocionada. Ela tinha certeza de que ele também iria curá-la. E Jesus passava entre as pessoas e andou em direção de Miriam. Parou à sua frente, olhou profundamente nos seus olhos e depois se foi. Ela ficou atônita, porque esperava que Jesus a curasse, mas ele se foi acompanhado dos discípulos. Curiosamente, Simão Pedro aproximou-se de Jesus e disse: Mestre,
por que não curaste aquela moça paralítica? Eu vi nos olhos dela o desejo tão grande. Ela queria novamente andar, novamente estar entre as pessoas. Quem sabe, Senhor, ela pudesse até ser uma seguidora do seu evangelho. Por quê? E Jesus olhou para Simão Pedro e disse: Simão, tudo vem a seu tempo. Passou-se o tempo e em uma nova oportunidade, Simão, fazendo uma pequena excursão, passou novamente por aquela cidade onde Miriam buscou Jesus e não foi curada. E quando ele passava pela praça maior da cidade, ele viu uma pequena multidão ali aglomerada e alguém falando. E ele se aproximou curioso e ouviu alguém falando a respeito de Jesus, contando-lhe os feitos, lembrando-lhe os ensinamentos, as mensagens de esperança. E alguém que falava com tanta propriedade, com tanta emoção, que tocava profundamente o coração das pessoas. Ele, então, curioso, foi se imiscuindo em meio às pessoas e viu ali, entre a multidão, sentada em um banco tosco, a jovem Miriam. E então Pedro compreendeu. Tudo vem a seu tempo. Jesus não havia curado o corpo da Miriam, mas com a sua mensagem ele havia curado a sua alma. E Simão viu que nos olhos de Miriam, que ela não se importava de estar paralítica, mas que a mensagem de Jesus estava em seu coração, que ela falava com entusiasmo, com fé, com esperança. Então Jesus havia feito muito mais que a cura do cego. Ele havia curado o espírito de Miriam. Ele havia dado a ela o alimento espiritual, o pão da alma de que ela necessitava. É esse, meus irmãos, o Cristo Consolador que a doutrina espírita nos apresentou. Esse mestre que desceu das estrelas, do jardim das estrelas, para estar conosco, que enviou emissários para preparar o homem para essa mensagem do amor. É esse Cristo que a doutrina nos fala. Não é o Cristo dos templos, dos altares. É o Cristo que caminhava pelas estradas poeirentas, empapado de suor e de pó, junto da necessidade do semelhante. E ele tocou profundamente e consolou muitas criaturas. Nós podemos destacar a figura de Maria de Magdala, que recebeu de Jesus a mensagem de esperança e sentiu-se consolada para viver seguindo os seus ensinamentos. Conta Humberto de Campos que ela foi ao encontro de Jesus na casa de Simão Pedro. Ela vivia de banquetes, recebendo os homens, entre almofadas, mesa farta, perfumes, joias, mas faltava-lhe alguma coisa. Ela vivia todo esse mundo, mas sentia-se sozinha. A solidão era grande e ela buscava alguma coisa que ela não entendia o que era. Até que um dia uma serva dela falou a respeito de Jesus e aquilo lhe interessou. Ela foi, ouviu o mestre e sentiu-se totalmente consolada, porque a mensagem que ele trazia era para todos. Ele trazia esperança para ela, uma mulher que vivia de forma dissoluta. Ela então se interessou, tentou falar com ele, mas não conseguiu. Sabendo depois de alguns dias que ele estava na casa de Simão, ela foi ter com ele. E envergonhada, ela foi recebida por Jesus. E ela então disse: Senhor, o Senhor sabe como eu vivo. Me envergonho de ser a mulher que sou. Mas a tua mensagem me falou
tão profundamente ao coração que eu penso: existe lugar para mim, Senhor, no teu reino? E ele disse a ela: filha, nosso Pai que está no céu espera cada um de nós e me ensinou que nenhuma das ovelhas se perderá. Vem, Maria, vem ser mãe. E ela então disse: Senhor, sabes o tipo de vida que levo, eu já não posso ter mais filhos. Não, Maria, não falo dessa maternidade. Vem ser mãe da humanidade. Vem ser mãe dos aflitos do caminho. Veja lá fora. E havia um monturo, e entre esse monturo, uma pequena flor rastejante ali estava, cheio de flores. E ele disse: veja, as flores renascem do monturo. É isso que eu espero do teu coração, que você renasça dos escombros da sua alma, da sua vida, para ser uma nova mulher, mãe dos sofredores. E Maria de Magdala, ouvindo isso, transformou-se totalmente, passando a divulgar a mensagem de Jesus, a segui-lo, e depois, mais tarde, mesmo incompreendida pelos apóstolos, ela foi viver juntamente com os leprosos, no Vale dos Leprosos, que viviam afastados da cidade, vivendo de pura mendicância. Ela foi viver com eles, cuidar das feridas, levar-lhes a palavra de Jesus, de esperança e de paz. Ela sentiu-se consolada. Havia lugar no reino dos céus para ela, apesar dos seus erros, apesar das suas imperfeições. Podemos lembrar a figura de Pedro, o apóstolo, e vamos ver nele também a mensagem de consolo que Jesus lhe deu. Porque apesar dele negar o Cristo 3 vezes, Jesus o chamou para ser pescador de almas. Jesus o convidou para edificar o reino dos céus, dizendo que ele seria a pedra onde se levantaria a casa espiritual da humanidade. Pedro, apesar das suas imperfeições, apesar de negar Jesus, mesmo assim, ecoou em sua alma a mensagem doce de Jesus, a mensagem daquele amigo de todas as horas. E ele se levantou e divulgou e trabalhou pela causa do Evangelho, construindo a casa do caminho, e ali passou a receber todos os necessitados, vivendo plenamente a mensagem de Jesus, porque se sentiu forte, com esperança e com consolação. Por que não lembrar a figura de Paulo de Tarso, antes chamado Saulo, perseguidor dos cristãos? Paulo mandou à morte muitos seguidores do Evangelho, até que no encontro com Jesus, no caminho de Damasco, esse homem se renova. Quando Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Daquele dia em diante, ele seria um novo homem e viveria a mensagem do Evangelho e divulgaria a mensagem de Jesus por toda parte, fora de Jerusalém, em outros povos, divulgando o Evangelho. Quando nós pensamos na consciência de Paulo, os crimes cometidos, as perseguições feitas por ele, como ele conseguiu superar tudo isso para divulgar a mensagem do Evangelho? Onde ele buscou forças? Como ele conseguiu o auto-perdão para poder viver a mensagem de Jesus? Não foram nos livros, não foram nas leis que ele estudou tanto.
ele conseguiu essa força pela mensagem doce e amorosa de Jesus, pela esperança que os ensinamentos do Cristo fez nascer em sua alma, pelo consolo que ele encontrou junto do Evangelho do Mestre. Lembrar a mulher samaritana, que igualmente foi buscar água e lá se deparou com Jesus. E ele pediu a ela um pouco de água. E ela estranhou, porque ela era de Samaria, e ele um judeu, e os judeus não gostavam e não falavam com os samaritanos, e muito menos com uma mulher samaritana. Mas ele docemente se dirigiu a ela, lhe atendeu e prometeu a ela a água viva, que ela não precisaria mais buscar a água ali no poço, que ele daria uma água para ela diferente, uma água que poderia descedentá-la para sempre. E falou com ela, e deu a ela esperança, deu a ela consolo, e essa mulher saiu ali do poço, carregando a água, mas sobretudo trazendo na alma essa água viva que Jesus lhe proporcionou. Jesus, meus amigos, é o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho é um livro de esclarecimento, sem dúvida. É um livro de reforma íntima. É uma mensagem que nos conclama a mudança de comportamento. A proposta do Evangelho de Jesus é de mudança, é de transformação. Mas, sobretudo, acima de tudo, é uma mensagem de esperança e de consolação. É tão profundo a mensagem do Cristo nesta parte de enxugar as lágrimas, que somente o Evangelho consegue enxugar as lágrimas que descem pelo coração. Enxuga as nossas lágrimas da face, mas também enxuga as lágrimas que correm pelo coração. Aquelas lágrimas que as pessoas não percebem, lágrimas que nós trazemos dentro de nós, as nossas aflições íntimas, as nossas dores maiores. O Evangelho traz esperança para todos nós. O Evangelho traz consolo para os nossos corações. Não importa quem nós somos, o que fomos, não importa as nossas mazelas, Jesus fala para todos. Ele disse, vinde a mim todos vós, todos. Vinde a mim todos vós que andais aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem não se sente com esperança, quem não se sente consolado com essas palavras? A mensagem de Jesus é, acima de tudo, uma mensagem de esperança e de consolo. E nesta semana em que passamos pelo Natal e que vamos entrar em um novo ano, nós gostaríamos de reafirmar esse Jesus junto de nós, esse Mestre que nos acompanha, que nos ama, que estende bênçãos em nosso caminho. O Evangelho nos ensina, com a mensagem de Jesus, a levantar os olhos do barro da terra e a olhar para o infinito, para as estrelas. O Evangelho de Jesus nos diz que depois da noite intensa, sempre tem a alvorada de luz. Ensina que após a tempestade, o céu é mais azul e o verde é mais verde. Mostrando para nós que não importa as dificuldades que nós venhamos a ter, não importa as aflições que estejamos vivenciando, tudo passa, tudo se renova,
porque Jesus é esperança, é consolo aos nossos corações. Então nós gostaríamos de reafirmar esse Jesus amigo, esse Jesus do nosso lado, junto de nós, cada momento da vida, porque ninguém segue sozinho pelos caminhos da existência. E nós gostaríamos então de lembrar uma página do Espírito Alexandre de Jesus, psicografado pelo médium Carlos Bacelli, uma mensagem intitulada Refúgio. É isso que nós buscamos em Jesus, um refúgio. Então o benfeitor diz assim: quando a tempestade ruge, Ele é meu norte. Se a noite cai, Ele é a minha luz. Quando choro, Ele é o meu consolo. Se estou solitário, Ele me faz companhia. Quando a melancolia invade, Ele me restaura a esperança. Quando a ferida sangra, Ele é o meu bálsamo. Se caio, Ele me levanta. Quando me agito, Ele me pacifica. Se desisto da luta, Ele é o meu incentivo. Quando odiado, Ele me ama. Se me perseguem, Ele me oculta do mal e me ensina a perdoar. Se me falta o pão, Ele me alimenta. Quando o frio me enregela, Ele me alberga em seu peito. Se estou feliz, Ele é a minha alegria. Por onde vou, eu o vejo. Onde estou, eu o sinto. Jesus, o meu doce e terno refúgio de paz. Que Jesus seja para todos nós, neste final de ano e no ano que se inicia, esse refúgio de paz, onde nós encontramos alimento para as nossas almas. Que Ele nos abençoe a todos.